gente vai estar dando uma salteada também, viu? Porque essas histórias elas se encontram, mas a gente vai falar somente de uma história. Vocês vão entender quando eu der uma pulada em um versículo aí. Marcos capítulo 5, verso 21 diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora eu peço para os irmãos pularem para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Amém? Eu pedi para que a gente pudesse pular o versículo, porque essas histórias se encontram, né? Se a gente continuasse na sequência ali, a gente ia encontrar a mulher do fluxo do sangue, que havia padecido durante 12 anos. Essas histórias, elas se encontram. Mas eu quero me ater somente à história da filha aqui do principal da sinagoga, que é a filha de Jairo. Porque eu creio que vamos tirar alguma lição valiosa daqui, né? Primeira coisa que me chama a atenção nessa história é que ele, sendo chamado de principal da sinagoga, ele era um homem importante. Ele era um homem que tinha provavelmente muitos amigos influentes. Provavelmente tinha algumas posses. Pelo fato de ser principal da sinagoga, que naquele tempo as pessoas da sinagoga estavam muito ligadas à política romana. Tinha muito interesse político, financeiro envolvido. Já não estavam muitas pessoas servindo mais por questão de amor e fidelidade a Deus. Já tinha muita gente corrompida, muita gente ganhando dinheiro pela exploração do povo de Israel. E mesmo hoje nós sabemos que dificilmente a gente encontra um judeu pobre, né? Talvez pela promessa que Deus fez para eles em Deuteronômio, capítulo 28. Vocês depois podem ler lá, vocês vão ver que tem as promessas, né? Tem as bênçãos, mas também tem a maldição daqueles que são fiéis a Deus, aquela promessa para o povo de Israel. Eu imagino esse homem com conhecimento, com influência, com dinheiro, mas se encontrando em uma situação onde nada disso poderia lhe servir. Não tinha dinheiro que pudesse curar sua filha, não tinha contatos, ninguém que pudesse fazer nada por ele. Acredito que ele, em um momento de desespero, ele resolveu procurar a Jesus, porque não era comum os príncipes, os principais, o homem importante de uma sinagoga procurar a Jesus. Jesus, ele se tornou para muitos ali inimigos dos judeus, inimigo dos principais da sinagoga. Mas no momento de desespero, ele não viu um inimigo, ele viu alguém que poderia salvar a sua vida, porque através da salvação daquela vida da sua filha, como se estivesse salvando a própria vida. Quem é pai e mãe sabe. Quando você vê uma pessoa que você ama tanto a ponto de morrer e você entra em desespero. Eu imagino o desespero daquele homem agora.
a ponto de ter que se humilhar, porque para um judeu era uma humilhação. Afinal, Jesus estava correndo com a sua fama de milagres, mas havia muitos judeus que estavam perseguindo Jesus já, que não gostavam do que estava se tornando aquele nome, aquele homem chamado Jesus. E mesmo assim ele não quis saber se os outros judeus, se os outros principais, se as outras pessoas de outros lugares iam criticar. Porque no momento do aperto, ele não contou com ninguém. E não pôde contar com ninguém. Nem com amigos, nem com dinheiro. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que não importa a sua posição social, não importa a sua condição financeira, talvez chegue um dia na sua vida que somente Jesus vai poder te ajudar. Há tantas pessoas com dinheiro aí que estão se matando, se suicidando. Tantas pessoas com influência que não estão sendo felizes, estão tão desesperadas. Pessoas que têm influência mesmo na política, influências às vezes com até a máfia, pessoas de todos os tipos, com dinheiro, mas não conseguem ter paz ou não conseguem salvar a sua própria vida ou a vida de quem ama muitas vezes. Vai ter um momento que o dinheiro e a sua inteligência não vai poder fazer nada. Você vai ter que se humilhar, não importa quem você seja. Em um momento quando você estiver desesperado e achando que não tem mais solução, nós já entendemos que há um que traz a solução para o impossível. Jesus Cristo de Nazaré. Um homem importante, onde a multidão o cercava, porque de tantos milagres que ele já estava fazendo. Não era tão comum um homem trazer luz a um cego de nascença, nunca se ouviu falar naquilo. Um profeta surgiu entre nós, é o que eles diziam quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Um grande profeta, Deus visitou o seu povo. Nós passamos por tantas coisas, né, irmãos? Tantas coisas, mas na hora de resolver o impossível, nós só temos um caminho. É Jesus. Quando você parar para pensar que você não tem outra alternativa, se humilha e volta para os caminhos de Deus. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem ela tem um direcionamento certo para alguns corações. Entenda uma coisa: não adianta pedir conselho a um, não adianta pedir conselho a outro, não adianta achar que o dinheiro pode resolver alguma coisa, não adianta discutir, não adianta xingar. Só quem vai resolver o seu problema é Jesus, meu amigo. Não adianta. Vai para um lado, vai para o outro, mas quando já está moribundo, quando já está para morrer, somente aquele que pode trazer a vida, quem já está morto, que resolve. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando aquele povo clamava enquanto estava no Egito aprisionado, imagino quantos e quantos desistiram de clamar a Deus. Afinal de contas já tinham passado tantos anos e nada se cumpria. Morria gente, nascia gente, morria gente e nada se cumpria. Mas Deus sempre reserva os seus para continuarem orando, clamando e acreditando. Se nós estamos aqui é porque alguém acreditou em mim e você. Talvez alguém que você nem saiba, mas sempre existiu uma igreja orando. Sempre existiu uma igreja orando. Sempre, desde que nós nos entendemos aqui como gente, que existe ciclo de oração. Desde quando surgiu as igrejas aqui, as pessoas têm orado. As pessoas têm clamado pela vida de quem nem conhece. Querendo ou não, eu e você somos frutos da oração de alguém. Alguém não desistiu de mim, de você, e é por isso que nós estamos aqui. Alguém olhou para o lado, olhou para o outro e disse assim: está morto. Chama o médico, e o médico veio, mas não resolveu. Chama o curandeiro veio, mas não resolveu. E agora faz o quê? Deixa eu apresentar, tem um homem novo aí. Tem uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Um homem simples que não tinha formosura nem beleza alguma. Um homem que as pessoas pensavam que ia entrar em um cavalo lindo com a espada desembainhada e ia causar uma guerra. Mas é um homem tão manso, onde ele diz assim: ei, não atire pedra, ei, não mate. Um homem que diz assim: ei, você ouviu que foi dito o quê? Para você amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Um homem que simplesmente disse: não, que galardão você vai ter nisso?
ame aqueles que vos perseguem, ore pelos seus inimigos. Tem um homem assim chamado Jesus, ele apareceu na terra. Mas quem é esse? Ele é Deus. Como ele é Deus? Ele é Deus sim, mas ele apanhou. Mas o inimigo quer matar ele diz o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas que Deus é esse que apanha e ainda manda perdoar os inimigos? Tem um Deus assim que veio na terra, ele pisou, ele veio como ser humano e ele manda perdoar os inimigos. Ele manda orar pelos que nos perseguem. Tem mais, ele manda você bendizer a quem maldizer a sua vida. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Fale bem dela. Sabe aquela pessoa que te amaldiçoa? Abençoe ela, porque isso é ser cristão. Esse homem veio na terra e ensinou isso aí. Desceu um homem na terra para ensinar isso aí. E esse homem é Deus. Que Deus é esse? É loucura. É loucura para os gregos, era loucura para aquela época e continua sendo loucura até hoje. É escândalo para os judeus. Como é que pode um Deus crucificado na cruz? Que Deus poderoso é esse que vai descer como carne? Que Deus poderoso é esse que toma porrada? Que Deus poderoso é esse que matar um Deus? Como isso é possível? Essa é a indagação da humanidade há muito tempo. A revelação de Deus é para os seus pequeninos, aqueles que não duvidam, que não se escandalizam em Deus ter se feito carne e ter morrido como um homem. Porque ele, para poder ser entendido por mim e você, ele teve que se fazer igual. Porque senão nós não entenderíamos quem ele era. Ele ia ser igual a um outro Deus qualquer. Porque os outros deuses não vêm como seres humanos para sofrer, não passam as tentações que nós passamos. Os outros deuses, aqueles que se chamam deuses, os deuses falsos, eles estão sempre longe da humanidade. E quando ele vem, ele só vem para castigar. Mas apareceu um Deus que se fez igual a mim e a você e resolveu pagar uma conta que ele viu que você não tinha condição de pagar. Ele viu que você não tinha a menor condição de pagar. Transitou pela terra e fez muitos milagres. E a multidão o seguia e o seguia. E é por isso que esse personagem chamado Jairo, ele aparece aqui. Porque Jesus já tinha fama, já tinha feito muitos milagres. E nem a riqueza, e nem os contatos, e nem a influência, nem todo o conhecimento da Bíblia. Deixa eu dar um recado para mim e para você. Não importa o quanto você saiba das Escrituras, não importa o quanto você tem na sua conta bancária, não importa o quanto você se acha inteligente, não importa o quanto você se acha superior. Na hora que você se debater no vale da sombra da morte, só tem um que pode te arrancar de lá, só tem um que pode te salvar, só tem um que pode acabar com esse mal, e esse é Jesus de Nazaré. Não tem outro. Para de confiar nas suas forças, porque maldito é o homem que confia nos seus braços, no próprio homem, na força da humanidade, achando que o poder da influência, que o conhecimento das Escrituras, ou conhecimento psicológico, ou da filosofia, ou de tudo, pode resolver alguma coisa. Na hora H, na hora da morte, só quem resolve é Jesus. Na hora do impossível, só quem resolve é Jesus. Não tem outra solução. E esse homem, com toda a influência, com todo o conhecimento, com todo o dinheiro, ele entendeu: não posso, eu tenho que ir atrás dele. Eu estou vendo essa multidão, mas eu vou estar lá. E se você prestar atenção direitinho, quando esse principal da sinagoga chegou perto de Jesus, se você prestar atenção no versículo aí 22, o que foi que ele fez ao chegar perto de Jesus? Com todo o poder, com toda a influência, com todo o conhecimento bíblico, o homem que ensinava nas sinagogas, o homem que exercia autoridade, o que foi que ele fez nesse versículo 22? Prostrou-se aos pés de Jesus, reconhecendo que aquele ali era muito maior do que ele, tinha muito mais autoridade do que ele, estava ali perante Jairo, alguém que tinha todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele ainda sem conhecer as coisas futuras, ele já sentia que aquele era um homem que poderia mudar a história da sua vida. Todo o dinheiro do mundo não poderia trazer felicidade se a filha dele morresse. Estava ali agora, sonhos, projetos, felicidade, o tudo de Jairo estava ali, deitado, morta. E tem mais. Quando Jesus chega na nossa vida para ressuscitar sonhos, projetos, para ressuscitar coisas, nem todo mundo está preparado para estar perto de você, para ver o que Jesus vai fazer da sua vida. Porque quando Jesus falou: ei, seu sonho, seu projeto está morto não, sabe o que é que fizeram? Começaram a rir dele, porque ninguém entende o projeto que tem na sua vida, é seu, não é de ninguém. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não é que lhe desejem mal, não.
É porque às vezes o sonho é tão grande para ela, mas para você é do tamanho certo. Lembra daquela armadura que Saul queria dar a Davi? Não dava nele. Se ele usasse aquela armadura, ele não ia vencer Golias. O sonho é grande para o outro, mas para você está no tamanho certo. Porque Deus dá um sonho, um projeto para cada um do tamanho certo. Cabe certinho em você. As pessoas riram quando ele disse: ei, ela não está morta não, só dorme. As pessoas não entenderam. Elas não entenderam porque aquele problema para elas era muito mais grave do que para a própria pessoa, para o próprio pai. Já era. Mas Jesus falou e continua falando, está falando nessa noite: ei, não temas, não dê ouvidos à voz dos outros, confie naquilo que Deus tem falado no seu coração. Não temas, porque o seu sonho, o seu projeto só está dormindo, e Ele está dizendo hoje: Talita, cume, levanta, desperta seu sonho, desperta seu projeto, porque Deus é poderoso para fazer isso muito mais. Para de dar ouvidos, para de acreditar no que os outros estão falando de você. Começa a acreditar no que as escrituras dizem que você é. O pastor pregou aqui muito bem. Ele disse: você é bem-aventurado. Para de se vitimizar porque está sofrendo. Para de ficar dizendo que é coitadinha porque está sendo perseguido, caluniado. Bem-aventurados sois vós por isso, porque é por amor do reino, é por amor de Cristo. Vocês e eu fomos comprados por um alto preço, e preço de sangue. Preço de sangue. E quando Jesus fala: levanta, menina. Todos se assombraram. Sabe por que se assombraram? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham visto aquilo de tão perto. Eram pessoas que não entendiam porque nunca tinham visto um milagre daquele tão grande. Quem é esse homem? Eu sei que ela está morta. Quem é esse homem que está dizendo que ela está dormindo? Quem é esse que manda ela despertar e ela desperta? Se assombraram com aquilo. Eles nunca tinham visto algo tão grandioso. Eles nunca tinham visto algo tão poderoso. E talvez você ainda não tenha visto isso em sua vida. Mas ergue essa cabeça, abre seu coração para a palavra de Deus. Ele não muda. Essa história aqui é para a gente aprender, para entender que Ele também faz isso na nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos projetos só estão dormindo. A gente não teve força para dizer acorda, porque somos tão fracos. Mas pense que Jairo era a mesma coisa. Ele não teve força para dizer acorda, minha filha. Acorda, minha filha, ressuscita, minha filha. Ele não teve forças para dizer isso. E eu e você muitas vezes não temos força para dizer: meu sonho volta de novo, meu projeto volta de novo. Ajuda-me, eu preciso realizar o meu sonho, eu preciso realizar meu projeto. Às vezes eu e você não temos forças para fazer isso. Mas Jairo compreendeu isso. E eu espero que eu e você também compreendamos nessa noite. Não depende do seu intelecto, não depende do seu bolso, não depende de mim, não depende do pastor, não depende de nenhum poder natural. O seu milagre, a sua transformação, a ressurreição dos seus sonhos, seus projetos, vai vir de lá, ó. Vem do céu, não vem de outro lugar. Ele está dizendo nessa noite: levanta, manda, fala você que já deu autoridade agora. Fala do seu sonho, do seu projeto que está no seu coração. Não desiste não. Diz assim: levanta, projeto. Levanta, sonho. Levanta, projeto. Levanta, sonho. Levanta em nome de Jesus, projeto. Levanta, sonho. Ei, essa enfermidade não vai te parar. Ei, essa tristeza não pode te parar. O que Ele está dizendo essa noite: levanta, projeto. Levanta, sonho. Levanta, projeto. Levanta, sonho. Levanta, projeto. Levanta, sonho. Levanta em nome de Jesus. Levanta e anda. Outra glória. Oh, meu Deus. Deus é poderoso. Não deixe que a multidão te cale. E você sabe que muitas vezes a multidão é você mesmo, uma multidão de vozes na sua própria cabeça. Eu fui no Iguatemi recentemente, em um prédio ali. E aí, como meu irmão foi me levar de carro, acho que o William que dirige, o pessoal que dirige já sabe, eu nem sabia.
pessoal aproveita a igreja universal para botar o carro lá de graça. Eu não sabia disso não. Aí aproveita lá a garagem da gente lá botando lá um bocado de gente. Rapaz. E aí algumas pessoas vão para a igreja, outras pessoas vão para outro lugar. Né? Eu falei, vai para botar aqui mesmo? É, tá certo. Aí eu vi muita gente falando. Me chamou a atenção uma coisa engraçada, porque a gente lê na Bíblia, mas às vezes a gente não consegue discernir direito o que é que algumas palavras querem dizer. Eu já vi muitas vezes a Bíblia falando assim, voz de muitas águas. E eu vi muita gente falando e eu falei para meu irmão, parece água. E aquilo me despertou para que a Bíblia está falando, voz de muitas águas, é o povo de Deus. Parece água essa voz. Tem muitas vozes, está parecendo uma onda balançando. Agora eu entendi o que a Bíblia quer dizer com a voz de muitas águas. É o povo que clama, é o povo que adora. Quando você abre sua boca para adorar, quando o povo de Deus está reunido, começa a adorar, a louvar, a glorificar, parece águas, parece águas. Eu falo assim, o que é isso? É som de águas? Não, é o som do povo de Deus. Que maravilha. Tem coisas que a gente só aprende na prática. E eu me maravilhei com aquilo. Eu imagino como nós gostaríamos, pelo menos, de ver as partes boas daquele tempo de Jesus, né? Que ninguém queria estar na parte ruim, né? Se a gente pudesse viajar no tempo, a gente queria passar só na parte boa. Não é isso mesmo? Ninguém vai querer passar na parte ruim. Mas eu imagino aquele povo, né? Ah, como a Bíblia diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, terra que jazia em trevas há muito tempo. Prepara-te, porque já vem a luz aí para brilhar. A luz está na terra. E o que viram em trevas agora vão ver a luz, porque a luz veio. Aleluia. Já conheceu a luz. O despertamento, irmãos, é saber quem é Jesus na sua vida. Ele é ele, pronto. Mas quem ele é para você? Não muda para ele o que você acha dele, mas muda para você o que você acha dele. Ele continua sendo Deus e Todo-Poderoso. Ele não é do tamanho que você vê, ele é do tamanho que ele é. Imenso, imensurável, não tem como medir. É o Todo-Poderoso. Mas como você enxerga ele vai refletir em como você vai prosseguir na sua vida, em como você vai caminhar. A sua vida, a sua caminhada cristã, ela tem muito a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que você vê. Tem gente que só vai conseguir caminhar quando tocar, quando ver. Tem outras pessoas que vê sem crer, que crê sem ver. Tem uma fé mais alta. Tomé disse que não estava acreditando. Jesus teve que aparecer, ele disse, toca aqui. Ele passou a crer. Tem gente que precisa tocar, tem gente que precisa realmente ver para crer. Mas Deus nos deu um presente tão grande, Deus nos deu um presente tão imenso, que você não pode vê-lo. Deixa eu logo dar uma pista do quem é. Ele vai para onde quer, ele sopra aonde quer, ele se move para onde quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele se move, ele vai. E segundo a sua Bíblia, a minha, a nossa Bíblia, vai dizer que ele está, sabe aonde? Dentro de cada um de vocês. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que esse corpinho bonito aí não pertence mais a vocês, mas a Deus, o Todo-Poderoso? Nós não sabemos, mas ele já está aqui. Eu não posso vê-lo. Bem-aventurado aqueles que crescem em ver. E eu estou vendo várias pessoas aqui, ó. Eu posso apontar para cada um de vocês, porque se vocês estão aqui, sabe por quê? Porque vocês estão crendo sem ver. Vocês acreditam e sabem que ele está aí dentro de você, está aí te transbordando, está te enchendo. Ele faz parte da sua vida. Sabe o que não morreu ainda? Porque o Espírito Santo ainda habita aí dentro. Sabe por que não se matou? Porque o Espírito Santo disse, não vai morrer. Levanta, anda, levanta, anda, ressuscita os projetos. Esse Espírito maravilhoso, oh meu Deus, é esse Espírito maravilhoso que está dentro de mim e de você. É esse Espírito que não deixa que eu e você naufrague, não deixa que eu e você morra. Ah, Jairo, para de incomodar.
Sua filha já morreu. Vai ficar incomodando o mestre? Ô Jairo, está incomodando por quê? Você vê que ele não está nem se importando com você. Sabe por quê, Jairo? Porque você pediu primeiro. Ô Jairo, você pediu primeiro. Mas veio uma mulher aí e tocou nas orlas da veste dele, ó. Ela saiu curada, Jairo. E ele ainda está batendo papo com ela. E sua filha está lá morta. Ele demorou demais, Jairo. Ele demorou demais. Ele preferiu curar ela. Sua filha morreu lá. Porque ele parou aqui para conversar com essa mulher. Essa mulher impura. Ele curou ela, mas a sua filha morreu, Jairo. Deixa eu dar um recadinho. Ai, onde Jesus passa, ele não só cura um, não. Ele cura um, ele cura dois, ele cura três. Ele te cura e cura a sua família. Ele cura todo mundo. Ah, Jairo, para. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos que estão falando, não. Não importa que eu tenha curado essa mulher. Não importa que eu parei para conversar com ela. Crê somente. Para de ser egoísta. Seu problema está primeiro. Você pediu primeiro, você acha. Não se importe com isso. Jesus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele pode atender a todo mundo de uma vez só. Esse é o nosso Deus. Ah, Jairo parou. Sua filha morreu porque ele ficou aqui conversando com ela. Não dê ouvidos a ele, Jairo. Olha para mim. Para de olhar. Para de ouvir as vozes dos lados. Olha para frente. Olha para mim, que eu que sou o autor e consumador da sua vida. Crê somente. Não ligue para o que estão dizendo. Para de ouvir as vozes que não acrescentam nada na sua vida. Para de ouvir a sua própria voz negativa. Que o primeiro a sabotar você é você mesmo. O primeiro a desanimar e botar você para baixo é você mesmo. Não é nenhum irmão do lado. Não é seu vizinho, não. É você que está ouvindo a sua própria voz negativa. A sua voz da carne. Sabe por que você está ouvindo a sua voz da carne? Porque tem alguém aí dentro de você que está doido para ficar se mexendo, para ficar bailando, que está doido para te encher cada vez mais, mas você está segurando, você está travando. Ele quer se movimentar dentro de você. Sabe por quê? Como diz o rapaz, água tem, porque ele é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, para a eternidade. A água tem, está faltando é sede, meu irmão. Está faltando é sede. Tenha sede para beber água, porque água tem demais. O Espírito Santo, uma fonte a transbordar, não para nunca. Começa a ter sede, porque a água tem. A água tem. Nós precisamos acreditar nisso. Para de ouvir essas vozes. Quantas vezes eu já ouvi a voz mesmo de mim mesmo dizendo assim: já era, meu filho. Cuidado, você vai ser assassinado a qualquer momento. Passei por coisas ainda esse ano onde eu pensei que eu pudesse morrer, mesmo sendo cristão, sem fazer nada a ninguém. Mesmo assim eu achei que alguém poderia me matar. O diabo colocou isso na minha cabeça por algumas coisas, algumas pessoas sabem mais ou menos. Falei, talvez alguém queira me matar. Não por mim, mas pelos outros. Talvez eles atentem contra a minha vida. Eu fico na frente da rua, eu trabalho ali, todo mundo me vê. E a voz ficava me dizendo, a minha própria voz, a minha voz carnal, dizendo assim: você vai morrer. Tá vendo aí? Já era. Não adiantou nada. Todo o seu sofrimento desses anos todos. E aí? Pensou que ia parar, agora está sofrendo 10 vezes mais do que você sofreu lá atrás. Você já deveria ter parado. Esse Deus deveria ter parado com esse sofrimento na sua vida. Olha agora você achando que vai morrer de novo. Esse sentimento você teve quando você estava usando drogas, quando você estava fazendo um bocado de coisa errada. Mas agora você é cristão, você tenta, né? Você se esforça para dar o seu bom testemunho. Mas olha aí agora, você vai morrer. E eu me lembro que só ia para o quarto. Eu não tinha mais palavras para falar, porque a minha voz interior só falava isso, que eu ia morrer, que eu ia enlouquecer. E eu me lembro de me ajoelhar e dizer assim: Deus, e só saia isso. E mais uma coisa que eu aconselho que você faça: quando te faltar as palavras, quando te faltar o que falar com Deus, faça o que eu fiz, porque isso deu muito certo. Eu só fazia dizer: socorro, Deus, socorro, 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 Deus. Eu não conseguia falar outra coisa. Estava como Jairo ali já, com meu sonho, um projeto morto. Eu dizia: socorro, Deus, socorro, socorro. E foi esse pedido de socorro que mudou a minha vida. Eu profetizei, eu determinei, eu escrevi num papel as coisas que eu queria que Deus resolvesse para mim, porque eu disse: Deus, eu já não tenho mais condição. Eu estava como Jairo.
não tenho dinheiro, não tenho influência, não tenho a que recorrer. Escrevi em um papel: Deus, eu preciso resolver esse problema. E eu não quero, Deus, eu preciso, em nome de Jesus, que seja resolvido ainda esse mês. Não pode passar por outro mês, Deus. Eu só tenho 20 dias para resolver esse problema enorme, esse mapa fechado, Senhor. Faraó vem atrás com os seus cavaleiros, querendo me matar, a fúria é muito grande. Eu me lembro de eu falar assim: ai, eles estão vindo com lanças, eles estão vindo com espadas, eles estão vindo com escudo. Mas eu ergui aquele papel, mas eu falei: eu vou para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. E em menos de 15 dias, Deus resolveu o meu problema. Aquilo que era impossível para mim. Está vendo que o mar vermelho se abre? Abriu-me. Era impossível, eu estou falando, era impossível. Eu só fiz erguer o papel, não tinha mais o que fazer. Eu fiz como Jairo. Eu criei somente, porque foi isso que Jesus falou. Criei somente. E eu me lembro que eu conversando com o Juvenal: agora chegou a hora de eu passar por aquilo que eu sempre falo para as pessoas quando eu estava estudando a Bíblia. Eu sempre disse assim: eu estudo a Bíblia meio que desesperadamente, quase que o tempo todo, porque eu sempre temi que quando chegasse um dia de um aperto muito grande na minha vida, eu culpasse a Deus. Eu sempre temi que eu fizesse igual a muitas pessoas que no momento que estão sufocadas abandonam a Deus e culpam a Deus por todas as coisas mais terríveis, porque tem coisas que o ser humano parece que não suporta. E eu sempre procurei estudar desesperadamente, porque eu sabia que o dia mau ia chegar, ele ia chegar devastador. E eu dizia: Deus, me permita, se eu nunca culpá-lo de nada, meu Deus, abre a minha mente para eu entender as tuas escrituras, porque tudo que acontece comigo foi porque eu plantei lá atrás e está reverberando agora. Ei, o mal que está acontecendo na sua vida não é por acaso, não foi assim não, foi você que plantou lá atrás. Talvez você diga assim: mas eu não fiz nada. Ei, você escolheu seu marido, você escolheu sua esposa, ei, você escolheu não estudar lá atrás, você escolheu não ter um curso técnico de alguma coisa. Não reclame agora da sua vida financeira, porque você plantou lá atrás. Quando você era jovem, você reconheceu? Não. Mãe, pai deram conselhos, algumas pessoas tiveram oportunidades, mas a gente plantou, e agora, anos depois, está reverberando aquilo que você plantou lá atrás. E eu, através dos estudos das Escrituras, eu entendi que nunca nada é culpa de Deus, é sempre culpa nossa, nada de Deus. E quando esse dia mal chegou, eu disse assim: obrigado, Senhor. Em nenhum momento eu culpei a Deus de nada, eu só fazia gritar socorro, socorro, porque eu sabia que ninguém mais podia fazer nada. Eu estava como Jairo, somente Jesus poderia resolver a minha vida. E ele chegou, e ele disse para mim: Talita cumi, levanta-te, Fábio, levanta-te, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida e os seus problemas eu vou resolver. Aquilo que cabe a você, somente você vai fazer. Porque Deus falou a Caim: ei, o pecado está batendo aí, viu? Aqui esse semblante caído. Mas é dever seu dominar sobre o pecado. Mas na minha situação e na situação aqui de Jairo, não temos como fazer mais nada. E aí que entra o meu e o seu Salvador. Quando tudo falhar, quando o dinheiro falhar, quando o conselho falhar, quando os amigos falharem, quando você não tiver mais a ninguém, a nada para recorrer, pode clamar, porque o impossível pertence a Ele e não a você. Pode clamar, pode abrir a sua boca, dizer: Deus, eu já não tenho forças, eu não posso, não tem quem me ajude. Ele vai te ajudar. Mas aquilo que for responsabilidade sua, não cobre a Ele, é você que tem que ter mudança. Deus não vai abrir a sua mente para te transformar em uma pessoa melhor. A palavra ensina tudo. Olha só o que foi dito: olha, bendizei ao que maldizei. Não fala mal de quem fala mal de você, não, fala bem dele. Abençoa quem te amaldiçoa. A palavra te ensina tantas coisas maravilhosas. Mas está me amaldiçoando, está me xingando, abençoa. Ele quer me matar, ora por ele. Mas ele me odeia, ame-o assim mesmo. Como é possível fazer isso? Ei, a Bíblia diz que eu e você temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo amou o mundo tanto, 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 que ofereceu-se a si mesmo. Ele não precisava fazer.